Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No episódio de hoje, a gente fala sobre o destino dos milhões de doses da vacina da AstraZeneca que estão sobrando nos Estados Unidos. Sobre as dúvidas que surgiram em relação à segurança dessa vacina, a gente tem um depoimento do imunologista Gustavo Cabral, pesquisador de vacinas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Vamos falar ainda da carta de Joe Biden a Jair Bolsonaro, dos passos dados pelo governo americano para envolver os aliados na região do Indo-Pacífico na contenção da China. A gente continua acompanhando os protestos no Paraguai, eleições na Alemanha e na Holanda e muito mais. Uma guerra global por vacinas, que vocês têm podido acompanhar com a gente. O governo dos Estados Unidos está retendo 30 milhões de doses da AstraZeneca, que ainda não podem ser utilizadas no país. Com isso e diante disso, políticos, autoridades de saúde e até a própria farmacêutica britânica estão pressionando o presidente Biden a doar esses imunizantes. E um dos destinos pode ser aqui, o nosso país, o Brasil. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que 7 milhões de doses da AstraZeneca estocadas nos Estados Unidos podem ser liberadas, das quais 2,5 milhões irão para o México e 1,5 milhão para o Canadá. Em contrapartida, o México concordou em controlar a onda de crianças e adolescentes que cruzam a fronteira e a receber famílias de imigrantes expulsas dos Estados Unidos. A onda de menores desacompanhados cruzando a fronteira México-Estados Unidos é a primeira crise do governo Joe Biden. Os republicanos acham que esse tema poderá ajudá-los a recuperar a maioria na Câmara e no Senado no ano que vem. O tema divide os democratas de esquerda e moderados. Voltando às vacinas, no total são 30 milhões de doses da vacina estocadas nos Estados Unidos. E a AstraZeneca informa que chegarão a 50 milhões no final de abril. A AstraZeneca não foi aprovada pela FDA, a agência reguladora americana, e por isso não pode ser aplicada nos Estados Unidos. Outros países, incluindo o Brasil, também haviam pedido essas vacinas. Um porta-voz da AstraZeneca nos Estados Unidos disse ao jornal The New York Times, na sexta-feira, dia 12, que o governo americano estudava doar vacinas da AstraZeneca para o Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Novas informações sobre esse assunto devem surgir a qualquer momento, portanto, fique ligado e se atualize pelo nosso site www.cnnbrasil.com.br. A Agência Europeia de Medicamentos apresentou nesta quinta-feira a conclusão de sua revisão sobre a vacina da AstraZeneca e garantiu que ela é segura e eficaz. Não foi encontrada relação de causalidade entre os casos de coágulos e a vacina. Segundo revisão de dados da AstraZeneca, sobre 17 milhões de pessoas vacinadas, elas apresentam menos risco de desenvolver trombose do que a população em geral. O comunicado deve levar os mais de 10 países que suspenderam a aplicação da vacina na Europa, incluindo Alemanha, França, Itália e Espanha, a retomar o uso da vacina. A diretora executiva da Agência de Medicamentos Europeia já havia dito na terça-feira que os benefícios da AstraZeneca superam os riscos de casos relatados de coágulos. A Organização Mundial de Saúde divulgou um comunicado que foi na mesma linha da agência europeia. Ainda sobre esse assunto, a gente ouve agora o depoimento do imunologista Gustavo Cabral, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Olá, muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre assuntos de extrema importância para a sociedade. Eu me chamo Gustavo Cabral, eu sou pesquisador aqui na USP, trabalho com desenvolvimento de vacinas, tanto para vacinas contra a Covid-19, como para outras vacinas, chikungunya, zika, dengue. Agora eu lidero uma equipe trabalhando com isso para desenvolver tecnologias que eu trabalhei e aprendi no exterior, na Universidade de Oxford, Inglaterra,
Eu fiz 2 pós-doutorados, depois fui para a Suíça, eu fiz um terceiro pós-doutorado no INSEE Hospital, do Hospital Universitário da Universidade de Berna. Antes de ir para a Europa, eu fiz o meu PhD aqui em Imunologia, aqui na USP, minha formação básica é em Ciências Biológicas, como eu falei, eu sou mestre e doutor em Imunologia, pronto aqui na luta para tentar desenvolver pesquisa e trabalhar também com essa parte de comunicação científica, porque é um momento de extrema importância e poder dar continuidade, a gente precisa trabalhar muito nessa questão do conhecimento para evitar tanta desordem de informação. Realmente, a Áustria e outros países interromperam a vacinação de forma correta, isso é importante ressaltar, e essa forma correta nos dá segurança, não pânico, isso é o tema também que a gente precisa citar, porque todo e qualquer efeito colateral que possa ser associado à vacinação, à imunização, precisa de imediato ser interrompido as vacinas e averiguado. Tá? Isso é comum e pode acontecer com a vacina de Oxford, a AstraZeneca, e pode acontecer com qualquer outra vacina. Isso é de extrema importância que aconteça. Isso mostra, na verdade, a responsabilidade dos países que fizeram isso. Mas que, posteriormente, a própria OMS veio a público e falou que não tinha nenhuma relação da formação de coágulos sanguíneos e acometimento de trombose. Então, os países retornaram. Esta semana, novamente, os países como a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha também pararam para averiguação. Então, isso é uma coisa que, sim, que deve acontecer. E isso é para nos dar ainda mais segurança na aplicação das vacinas, não para gerar pânico. Nós estamos acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Tá? Qualquer efeito colateral a gente vai investigar, que é de extrema importância. Tá? Então, não tem nenhum problema relacionado a isso, mas é de extrema importância que investiguem. E isso acontece sempre, porque mesmo após o licenciamento para uso humano, a gente acompanha por bastante tempo essas vacinas, as vacinas que são recentemente licenciadas, porque é necessário a gente saber o que acontece, se é possível acontecer efeito a médio e longo prazo. Por exemplo, não só efeito colateral, mas também quanto tempo cada vacina ela é protetora, durante 1 ano, durante 2 anos, quanto tempo ela induz uma imunidade protetora. Então isso nos faz acompanhar, está sempre acompanhando, tá? Mas não é para gerar pânico, é só para nos dar segurança de que as coisas estão indo bem. E realmente as ações têm que ser pontuais, ativas, investigativas e volta à atividade. Na verdade, o Brasil e o mundo sempre toma providência, sempre está acompanhando o que pode vir a acontecer. Como dito, mesmo após a aprovação de qualquer agência reguladora, continuam a averiguação de qualquer possível efeito colateral a médio e longo prazo. É sempre assim. Por isso, as vacinas são tão seguras, porque o acompanhamento científico ele deve ser e é feito de forma extremamente rigorosa. Então o Brasil acompanha isso, o Brasil faz isso muito bem. Por isso a importância de uma Anvisa estar sempre à frente disso. Essa agência reguladora nos dá segurança. Sempre brinco, da vacina a um copo com água que nós tomamos, que não vai nos intoxicar, deve-se ao acompanhamento contínuo das agências reguladoras, tá? Então isso é sempre feito e tem que ser feito. Não há possibilidade alguma de não acontecer. Porque se não acontecer, a tragédia é enorme para além da vacina. Como eu falei, todos os ambientes têm agência reguladora, está em cima. O histórico da vacina é de sucesso, assim. Nosso histórico é de controle de pandemias e epidemias e o mais importante, de prevenção do acometimento da mesma. Esse é o histórico da vacinação. Nós brasileiros, nós somos referência mundial em vacinação, em controle de doenças infecciosas parasitárias. Claro que nós precisamos e devemos melhorar mais e mais, mas nós somos referência no mundo todo. O histórico de vacinas no Brasil é um histórico de sucesso, isso não tenha dúvida. A informação ela tem que ser passada de forma precisa para que gere responsabilidade nas pessoas e as pessoas compreendam de que a ação de controle da pandemia não é restrita apenas à ciência. A ciência dá o suporte, mas as pessoas precisam agir. Agir das diversas formas. De prevenção, evitar a proliferação do vírus, cobrar dos gestores ação devida, não de desorientação. Isso é importante. Em contrapartida, a gente precisa entender que
A forma que é passado para as pessoas tem que ser cuidadosa ao ponto de não levar ao acontecimento de outro problema de saúde pública, é problema mental, problema psicológico. A sociedade está sensível a qualquer acometimento que esteja relacionado à pandemia. A sociedade, o mundo está, e a brasileira ainda mais. Tá? A sociedade brasileira está ainda mais sensível, porque, imagina, o segundo pico veio mais violento do que o primeiro, que poderia ser claramente evitado. Então, tudo está sensível. Então, a gente tem que ter muito cuidado. No geral, as agências reguladoras, elas passam de forma cuidadosa, com as informações de forma correta. Boa parte da mídia aqui no Brasil tem feito um trabalho excelente, mas infelizmente há os grupos que disseminam terror. E infelizmente a gente tem que conviver com isso e trabalhar para a gente passar a informação de forma mais correta possível, em que a gente possa chegar na sociedade e falar, olha, é uma responsabilidade de todos e temos que trabalhar, mas também temos que trabalhar essa questão de saúde pública relacionada à questão psicológica. Então, informação de forma correta e tranquilizar a sociedade que nós passaremos por essa pandemia. Essa pandemia vai acabar. Quando vai acabar depende da gente, depende da ação coletiva. Mas não é para ter pânico, é para ter ação de combate à pandemia, mas é compreensível o medo que as pessoas estão tendo. Mas nós, cientistas, comunicadores, estamos à frente desses trabalhos, precisamos também ter a responsabilidade de como passamos para as pessoas, porque quando a gente passa com o intuito de gerar medo, terror, só afetamos aquelas pessoas que estão fazendo a parte delas. Quem não está preocupado, muito pouco importa. Então nós precisamos passar com responsabilidade para a gente obter responsabilidade e controlar essa pandemia. Queria demais nisso. Foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês, a todos e todas que estão ouvindo, que venham a ouvir esse podcast. Acho que é de extrema importância a gente chamar para as pessoas estarem próximos de nós, que a gente possa assumir a responsabilidade, todos e todas, porque para controlar essa pandemia, cada um tem que fazer sua parte. Inclusive, eu tenho trabalhado também na comunicação através da mídia e das redes sociais, em especial o Instagram. Quem quiser acompanhar, eu tenho tentado divulgar. Meu Instagram é gcabral.miranda, G de Gustavo, tá? gcabral.miranda. E eu estou tentando passar informações sobre o que está acontecendo, tentando esclarecer muitas dúvidas. Então, prazer enorme. Bom, conta comigo hoje e sempre, que vai ser um prazer enorme estar falando com vocês, tá joia? Abração. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde assinou na sexta-feira, dia 12, a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik. Ela ainda não tem aprovação da Anvisa. Ela foi aprovada na Rússia no ano passado, antes de concluir a fase 3, e isso criou um certo ruído sobre a eficácia e a confiabilidade dessa vacina. Mas, no dia 2 de fevereiro, foram publicados os dados da fase 3 da Sputnik na revista científica The Lancet, com revisão de pares. Os dados mostraram que ela é 91,6% eficaz contra o coronavírus e 100% contra casos moderados e graves. O Fundo Russo de Investimento Direto, que patrocinou o desenvolvimento da vacina e comercializa as doses, diz que ela já foi aprovada em 37 países, somando uma população de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. A Hungria e a Eslováquia já compraram a vacina russa, a República Checa está interessada e uma fonte da Comissão Europeia disse à agência Reuters que a Itália estuda usar a sua maior fábrica de vacinas, o seu maior bioreator, para produzir a Sputnik. A vacina russa usa o adenovírus com a parte da reprodução desativada. É a mesma tecnologia usada pela AstraZeneca, pela Johnson & Johnson e pela chinesa Sinopharm. O CEO do Fundo Russo de Investimento Direto disse que 3,5 milhões de russos já receberam as 2 doses da vacina, o que coloca a Rússia à frente de todos os outros países europeus e entre os 5 com maior imunização completa de cidadãos no mundo, ao lado de China, Estados Unidos, Índia e Israel. No relatório anual em janeiro do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o secretário Alex Azar, que era o secretário do governo Donald Trump, afirmou ter recomendado
por meio de seu escritório de assuntos globais, que o Brasil rejeitasse a vacina russa. Mas eu apurei que a embaixada americana em Brasília não recebeu essa recomendação e não intercedeu em relação à Sputnik e nem à vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida aqui pelo Instituto Butantan. Diretores da Organização Mundial de Saúde fizeram um apelo para que o Brasil leve a pandemia a sério. Eles advertiram que o surto no Brasil é uma ameaça não só para o país, mas também para a América do Sul e para o mundo. O Brasil puxa os índices de novos casos e mortes nas Américas e no mundo. O número global de casos novos subiu 10% na semana que terminou no dia 14 de março. Nas Américas, o número de casos novos subiu 13% e no Brasil, 20%. Com relação às novas mortes, houve queda de 6% nas Américas, apesar do aumento de 24% no Brasil. Os Estados Unidos registraram o mesmo número, só que negativo, queda de 24% nas mortes. Na semana que terminou em 14 de março, o Brasil registrou 12.335 mortes por Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse número corresponde a cerca de 1/5 ou 21% de todas as mortes relatadas no mundo no mesmo período, que foram quase 59 mil mortes. O Brasil tem uma população que representa 3% da população mundial e 21% das mortes. E os recordes dos últimos dias, de quase 3 mil mortes por dia, nem entraram nessa conta. Os dados também mostram que o Brasil vai na direção contrária da tendência mundial, que é de queda do número de mortes. O Brasil registrou um aumento de 24% em relação à semana anterior, enquanto que no mundo houve queda de 3% nas mortes. O presidente Joe Biden teve sua primeira reunião virtual com os primeiros ministros da Índia, Japão e Austrália, que formam o Diálogo de Segurança Quadrilateral, conhecido como Quad. Esse grupo foi formado em 2007 para fazer frente à influência da China na região do Indo-Pacífico. Eles se comprometeram com a fabricação e distribuição de 1 bilhão de doses de vacinas para serem fabricadas no Instituto Serum da Índia e serem distribuídas para os países do Sudeste Asiático, isso para se contrapor à projeção da China. Essas 1 bilhão de doses devem ser fabricadas até o fim do ano que vem. Os chineses estão fornecendo vacinas de graça para 69 países e vendendo para outros 28 países. A China ofereceu vacinas até para os atletas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, lembrando que os Jogos de Inverno, em fevereiro do ano que vem, serão em Pequim. O Quad deverá aumentar também a exploração dos metais de terras raras, que hoje é dominada pela China. Os chineses produzem 60% desses minerais, que são muito importantes para a indústria em muitos segmentos e estão espalhados pelo mundo, mas os chineses, ao longo de décadas, investiram na produção desses minérios. É parte da política industrial do novo governo Biden para fazer frente à China e investir na produção desses minérios, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. O governo chinês iniciou o processamento de pedidos de entrada na China de viajantes que tenham recebido uma das 5 vacinas chinesas. Essa semana, a China aprovou sua 5ª vacina, desenvolvida pela companhia biofarmacêutica Anhui Jifei, em parceria com a Academia Chinesa de Ciências. A China não aprovou nenhuma vacina estrangeira até agora. Outras vacinas chinesas estão em desenvolvimento. Pedidos de pessoas que tenham recebido outras vacinas também serão aceitos, mas terão que apresentar também um teste PCR negativo e sorologia e fazer quarentena na China. No fim de semana passado, houve uma série de reportagens da imprensa internacional sobre a situação da pandemia no Brasil. Uma reportagem da CNN mostrou o colapso dos hospitais e pacientes morrendo sem atendimento. Uma matéria publicada pelo New York Times diz que o Brasil abandonou a hostilidade em relação à China e aceitou, por exemplo, a participação da chinesa Huawei no 5G depois que passou a usar a vacina chinesa.
Outra matéria do New York Times destaca a morte por Covid do último homem da tribo Juma. Isso aconteceu no dia 17 de fevereiro num hospital em Porto Velho e selou a extinção dessa etnia, a tribo Juma. Ele era o último homem. Reportagem publicada pela agência Bloomberg diz que o Brasil é visto pelos países vizinhos como o superproliferador de Covid e cita medidas como fechamento de fronteiras e voos para se protegerem do descontrole brasileiro. Isso na Colômbia, no Chile, no Uruguai, no Peru e outros vizinhos. O jornal The Guardian, de Londres, deu reportagem com o título "A Covid está tomando conta. O Brasil mergulha no capítulo mais mortal de sua epidemia". E uma outra matéria da revista americana Forbes diz: "O Brasil tem agora o pior surto de Covid do mundo. Especialistas culpam variantes". A taxa de infecção na União Europeia atingiu o nível mais alto desde o início de fevereiro por causa das novas variantes. França, Alemanha e países do leste europeu estudam novas medidas, enquanto o Reino Unido reabre gradualmente o comércio e as escolas. A curva no Reino Unido está caindo fortemente. A Alemanha afrouxou as restrições de circulação e o número de casos novos explodiu. Na semana que passou, houve um dia em que foram 83,7 casos por 100 mil habitantes. Na semana anterior, eram 68 casos por 100 mil. Nessa semana que vem vindo agora, de acordo com o Instituto Robert Koch, responsável pela vigilância epidemiológica, essa cifra pode chegar a 200 por 100 mil. Isso falando de casos novos na Alemanha. A Itália voltou a impor lockdown a algumas cidades do país que somam mais da metade da população, incluindo Roma e Milão. Isso um ano depois de a Itália ter sido o primeiro país ocidental a adotar o lockdown. O Fed, o Banco Central Americano, anunciou que vai manter a taxa básica de juros ao redor de zero até 2024. Segundo Jerome Powell, presidente do BC americano, não há pressões inflacionárias consistentes. E, de qualquer maneira, o Fed vai deixar a inflação superar a meta de 2%. A prioridade agora é a retomada da economia. Essa é também a visão da secretária do Tesouro, Janet Yellen, que, por sinal, já presidiu o Fed. A Janet Yellen está discutindo com colegas de outros países ricos estabelecer um imposto comum sobre as multinacionais. O pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares foi todo financiado com títulos da dívida pública, mas o objetivo do governo americano é financiar com impostos o programa trilionário de infraestrutura e geração de empregos que a Casa Branca já está discutindo com a bancada democrata. Donald Trump reduziu os impostos às empresas de 35% para 21%. E o Biden, desde a campanha, já vinha dizendo que reverteria essa redução, voltaria a cobrar mais impostos das empresas. Um homem de 21 anos, chamado Robert Aaron Long, é suspeito de ter realizado ataques a 3 spas de massagens na região metropolitana de Atlanta que deixaram 8 mulheres mortas, 6 delas de origem asiática. Robert Aaron Long disse à polícia que tem distúrbios sexuais e que matar as mulheres foi uma forma de eliminar o objeto de seu desejo. Mas ataques contra asiáticos têm se multiplicado nos Estados Unidos desde o início da pandemia há um ano, e com a retórica do presidente Trump contra a China. O Trump chamou o coronavírus de Kung Flu, ou seja, um jogo de palavras, para dizer que é uma gripe chinesa, chamou também de vírus da China. E entre março e dezembro foram registrados 2.800 ataques contra asiáticos nos Estados Unidos. 70% deles foram ataques verbais e 8% envolveram violência física. O presidente Joe Biden deu uma entrevista à rede de TV ABC, na qual ele disse que acredita que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, é um assassino
Isso por causa da operação que envenenou o líder oposicionista Alexei Navalny. De acordo com o Serviço Secreto americano, a FSB, que é, por sua vez, a agência secreta russa, coordenou essa operação de envenenamento de Navalny, que agora está preso em um presídio de segurança máxima, depois de voltar da Alemanha para a Rússia. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos declarou que vai adotar medidas para impedir o acesso da Rússia à tecnologia americana sensível que, abre aspas, pode ser desviada para suas atividades químicas malignas, fecha aspas. O Biden disse que, na conversa que teve no dia 26 de janeiro com o Putin, advertiu Putin de que, se ficasse confirmado que houve interferência russa nas eleições do ano passado, ele pagaria um preço. Disse ao Putin: se eu estabelecer que isso ocorreu, esteja preparado. Pois bem, os serviços secretos americanos afirmam que houve sim essa interferência. E há outros sapos entalados na garganta do Biden. O ataque cibernético maciço contra o software SolarWinds, que atingiu 9 agências do governo e 100 empresas americanas, e os indícios de que os russos oferecem recompensas para jihadistas matarem soldados americanos no Afeganistão. Os Estados Unidos devem a qualquer momento adotar sanções contra a Rússia. Logo que saíram essas declarações do Biden, os juros dos títulos da dívida soberana russa para 10 anos subiram quase 7%. Uma porta-voz da chancelaria russa disse que o Biden está conduzindo as relações entre os dois países para um beco sem saída, e a chancelaria chamou de volta o embaixador russo em Washington para consultas. É uma forma de demonstrar seu desagrado em relação aos Estados Unidos. O Biden disse também nessa entrevista ao George Stephanopoulos, que foi, por sinal, porta-voz do presidente democrata Bill Clinton, que o Andrew Cuomo, governador de Nova York, que também é democrata, deve renunciar se forem comprovadas as denúncias de assédio sexual contra ele. Durante a visita de secretários de Estado e de Defesa a Tóquio na terça-feira, os Estados Unidos e o Japão anunciaram que continuarão fazendo exercícios militares conjuntos nas ilhas Senkaku do Japão, que são chamadas pelos chineses de Diaoyu, e que são objeto de disputa entre Japão e China. No dia seguinte, na quarta-feira, o secretário de Estado Antony Blinken seguiu para Seul, onde se reuniu com o chanceler sul-coreano Chung Eui-yong, e os dois reafirmaram a importância vital da aliança para a segurança do Nordeste Asiático e por um Indo-Pacífico livre e aberto, em mais um recado para a China, assim como aquela reunião com o Quad, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. E nessas 3 iniciativas é o governo Biden seguindo sua estratégia de envolver os aliados da região no embate com a China. O Reino Unido anunciou que vai ampliar o arsenal nuclear pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria. O número de ogivas nucleares vai aumentar de 180 para 260 para enfrentar a emergência de novas tecnologias, segundo o governo britânico. O plano, intitulado Revisão Integrada da Defesa, prevê redução de tropas, de caças-bombardeiros e de tanques. Portanto, uma diminuição da ênfase nas forças convencionais e um aumento das forças nucleares. O documento afirma que em 2030 o Reino Unido estará profundamente envolvido no Indo-Pacífico para conter o crescente poder da China, e cita as alianças com a Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Na Alemanha, o partido CDU da Angela Merkel sofreu pesadas perdas nas eleições nos estados de Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado em relação ao desempenho de 2016. Nos 2 estados foram eleitos os primeiros ministros estaduais, foram reeleitos
o do Partido Verde e do Partido Social Democrata, respectivamente. As perdas eleitorais da CDU foram causadas pela lentidão da vacinação e pelo escândalo envolvendo um deputado da CDU e também um deputado da CSU, que é a aliada bávara da CDU. E também por causa desse escândalo, um escândalo de tráfico de influência na compra de máscaras. Haverá ainda mais 4 eleições estaduais na Alemanha antes das eleições gerais de setembro. Na Holanda, também houve um escândalo do reembolso forçado e errôneo de benefícios fiscais por menores de idade que prejudicou 26 mil famílias e levou à renúncia do primeiro-ministro Mark Rutte. Mesmo assim, e apesar também da pandemia e dos distúrbios que houve na Holanda por causa do toque de recolher, o partido do Mark Rutte, o VVD, deve vencer as eleições e Rutte deve ganhar um 4º mandato. As eleições foram encerradas na quarta-feira. Tanto Mark Rutte quanto o partido dele são eurocéticos. E o desempenho da extrema-direita, liderada por Geert Wilders, também é importante para a gente observar. Os resultados estão para sair a qualquer momento. No Paraguai, o pedido de impeachment do presidente Mário Abdo Benítez e de seu vice Hugo Velásquez foi rejeitado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira. Eram necessários 53 votos para aprovação e apenas 36 deputados votaram a favor do impeachment. 42 votaram contra e havia 2 deputados ausentes. Depois da votação, manifestantes entraram em confronto com policiais nas imediações do Congresso em Assunção. Foram lançados fogos de artifício contra o cordão formado pelos policiais, que responderam com tiros de balas de borracha. Manifestantes colocaram fogo também na sede do Partido Colorado, ao qual pertence o presidente Abdo Benítez. O incêndio foi controlado. Esses protestos são por causa da vacinação muito baixa ocorrida até agora no Paraguai, apenas 4 mil pessoas vacinadas, e também por causa da falta de medicamentos para tratar pessoas em estado grave com Covid nos hospitais paraguaios. A gente fala agora de notícias internacionais. A ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, foi presa hoje. A informação foi confirmada pelo atual ministro do governo boliviano nas redes sociais, que comemorou a prisão. Ontem, o Ministério Público do país ordenou a prisão da ex-presidente e de 5 ex-ministros que trabalharam com ela. São todos investigados por envolvimento na derrubada de Evo Morales em 2019. Essas imagens que correram o mundo. Ela ficou por 11 meses no poder e chegou a prender aliados do ex-presidente. Agora, Jeanine Áñez acusou o presidente Luiz Arce, que é do mesmo partido de Evo, de perseguição. Ela também alega que não houve golpe. O presidente Jair Bolsonaro chamou de totalmente descabida a prisão da Jeanine Áñez, e isso durante uma reunião remota do Fórum para o Progresso da América do Sul, ProSul. Esse fórum foi criado em 2019 por governos de centro e de direita, como o do Chile, por exemplo. Em nota, o Itamaraty lembra que apoiou a formação do governo da Jeanine Áñez e disse esperar que o Estado de Direito prevaleça na Bolívia. Essas declarações tendem a deteriorar as relações entre os governos de Bolsonaro e do novo presidente Luiz Arce, que foi ministro das Finanças de Evo Morales. Em 2019, o Brasil cortou pela metade a importação do gás boliviano, que agora representa menos de 1/4 do consumo brasileiro de gás. Em Myanmar, 217 pessoas haviam sido mortas até quarta-feira pelas forças de segurança, segundo a Associação de Assistência a Prisioneiros Políticos, entidade com sede em Yangon, a principal cidade do país. 2.191 pessoas foram detidas por envolvimento no movimento em favor da democracia desde o golpe militar de 1º de fevereiro. No domingo, manifestantes queimaram fábricas construídas com financiamento da China, que apoia a junta militar. E por último, os protestos que levaram à guerra civil na Síria completaram 10 anos no dia 15 de março. O regime sírio controla boa parte do país, mas há enclaves controlados por curdos, milícias pró-iranianas,
turcos, russos e americanos, e uma presença residual de facções jihadistas. Eu cobri a Primavera Árabe nos 4 países em que ela ocorreu: Tunísia, Egito, Líbia e Síria. E apenas na Síria o regime continuou de pé, e isso a um custo humano elevado. 594 mil mortos, mais de 6 milhões de refugiados e outros 6 milhões deslocados internamente, somando metade da população de antes da guerra. Desses 594 mil mortos, 117 mil eram civis, incluindo mais de 22 mil crianças. Esse número não inclui os 88 mil civis mortos sob tortura nas prisões do regime de Bashar al-Assad. O conflito armado praticamente acabou, mas agora a população enfrenta a fome. E aqui termina o CNN Mundo. Se você ainda não é assinante do nosso programa, não deixe de assinar no seu agregador favorito de podcasts. Um novo episódio vai ao ar toda manhã de sexta-feira. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.